materializado, e você verifica que aquilo ali é verdade, então não tem como contestar. Mas ele previa isso. E por que isso, meus irmãos? Porque é o seguinte, né? Nós sabemos que um dos grandes problemas que existe nas nossas religiões atuais são as hierarquias religiosas, né? Até algum tempo atrás, nós verificávamos que no Vaticano, por exemplo, havia o quê? Muita pompa. Eu tenho um amigo meu que já visitou lá o Vaticano, falou que tem um certo lugar lá que é ouro de cima a baixo. Então, nós temos grupos encarnados e desencarnados que não querem perder os seus privilégios, não é? Então, nessa busca aí pelos programas de outras igrejas, né, que a gente às vezes dá uma passada, me chamou a atenção o discurso de um companheiro. Ele era de uma igreja, de um segmento, aí estava falando: olha, meus irmãos, sabe por que nós pedimos o dízimo na nossa igreja? Porque eu sou um homem ungido por Deus. E eu não posso ter preocupação com cartão de crédito, eu não posso ter preocupação de pagar com vocês, que tem que pagar para mim. Então vocês têm que me dar o dízimo para ficar bem, para eu poder estar em ligação com o Pai e poder pregar sem preocupações. Então por isso vocês têm que pagar o dízimo. Quer dizer, então essa pessoa vai querer trabalhar, vai querer pegar ônibus, vai querer pegar metrô. Eu estava vendo para cá agora, falei com ele, isso aí, eu moro no Jacarepaguá. Aí eu saí bem cedo, eu saí 15 para as 6, senão não chego lá a tempo. Graças a Deus consegui chegar. Quando cheguei ali na Nova América, que é onde eu pego para vir para cá, o pessoal todo mundo empurrando um ao outro e tal. Se fosse numa outra situação, eu entrava no carro, vinha de carro, ar-condicionado e tal, chegava aqui, né? Mas a gente sabe que o objetivo não é esse. Então essas pessoas que fazem parte dessas hierarquias religiosas não querem perder o seu privilégio. Ele vai combater o espiritismo. E a gente sabe também que existe no mundo espiritual espíritos chamados pseudo-sábios que também não querem perder esses privilégios, não querem perder essa dominação ideológica, secular, que às vezes foi colocada. Tem aquele livro que vocês conhecem, com certeza, Libertação, do André Luiz, que fala em Gregório, que foi um dos papas, né? Um dos grandes papas, né? Considerado, e que estava lá nas trevas. Por quê? Porque não queria perder o poder, não queria se curvar a um erro que ele cometeu, a uma evidência doutrinária que ele, porque não queria reconhecer o seu erro, se mantinha lá nas trevas. Então isso, temos muitos irmãos que ao desencarnar se veem abraços com equívocos. E temos que ter cuidado também, que a gente fala nos outros segmentos, mas vocês sabem que atualmente existem irmãos no Sanatório Esperança, irmãos espíritas. Então tem um livro do Manuel Flamengo de Mirante, lá, Tormentos da Obsessão, que ele fala o seguinte, que lá no mundo espiritual atualmente existe um sanatório psiquiátrico para receber religiosos falidos. E a ala dos espíritos está assim, ó. Tem muito espírito desencarnando, achando: ah, mas eu fui palestrante, eu fui nisso, foi aquilo. Tem também o livro Voltei, né, do irmão Jacó, que foi um companheiro que foi presidente da FEB, era um companheiro também ligado à área empresarial, foi ele era o Frederico Figner, né? Frederico Figner trouxe para o Brasil o fonógrafo, que era aquele gramofone, né? Ele foi o primeiro que começou a fazer discos. Então ele era um empresário que tinha recursos e trabalhava na FEB. E ao desencarnar, ele imaginou: bom, eu era da FEB, fui um bom patrão, então vou estar com luz. Quando ele chega lá no mundo espiritual, cadê a luz do nosso irmão? Não tinha. Por quê? Porque de acordo com o obsessor que ele doutrinava, ao sair dali ele entrava em desacordo com tudo que ele pregava. Então ele era grosseiro com as pessoas, ele não era uma pessoa gentil, era muito duro. Então essa falta de tato no lidar com as pessoas, de acordo com a informação lá do companheiro, né, que estava alertando a ele, fez com que ele ficasse lá totalmente sem luz. E muitos de nós, né, vai chegar lá no mundo espiritual, vai ter que rever algumas questões, né, vai ter que rever alguns pontos que a gente acha: não, isso aqui está certo, eu estou com a razão, que não sei o que. Chegar lá não é bem assim, né? Tem um companheiro que foi lá da nossa instituição,
que ele fazia um trabalho de cura, né? Ele foi o seguinte, quando eu entrei lá para a casa que eu frequentava, 30 anos atrás, tinha um companheiro lá que ele tinha um grupo espiritualista. Ele dizia que era grupo espírita, mas não era. Aí o presidente da casa, na época, uma pessoa legal e tal, falou assim, não, olha, fulano, você faz o seguinte, você fica aí o tempo que você precisar para você fazer o seu trabalho, a gente cede aí um espaço da nossa casa para você fazer lá o teu centro e tal, para você aprontar o teu centro e para você sair. Aí ele ficou fazendo um trabalho de cura, ele tinha efetivamente mediunidade de cura, mas o que acontecia? Ele não queria se filiar ao movimento espírita. E tinha algumas questões, por exemplo, ele fazia reunião mediúnica em público. Então ele fazia o trabalho de cura e a pessoa que estava doente, os espíritos menos esclarecidos se manifestavam na frente da pessoa no trabalho de cura. Você estava se curando, sentava para o passe, ficava lá numa maca, daqui a pouco os espíritos se manifestavam, não havia uma educação mediúnica, os médicos gritavam e tal. E aí o que aconteceu? O presidente da nossa casa faleceu e eu e um outro companheiro assumimos a diretoria. Aí nós chamamos ele para conversar, falamos, fulano, agora a casa vamos mudar o pensamento, nós vamos adotar alguns critérios, e isso aqui você não... porque... Aí ele ficou com raiva de mim, ficou um tempo você falar comigo. Poxa, você é um traíra, você era meu amigo, agora está contra mim. Eu falei, não estou contra você, estou falando que você não faz um trabalho espírita. Não é. E ele se afastou. Quer dizer, o que ocorre? Aquilo que eu falei para vocês, humildade, falta de homogeneidade de pensamento e cisma. Aí ele fundou lá uma casa, lá em Belfort Roxo, está trabalhando lá, está lá, mas ele não se integra ao processo da unificação, porque fala que não quer saber, que ele faz um trabalho dele, e que o guia dele manda ele fazer, que ele faz assim. Então esse companheiro, se ele não mudar, ele vai chegar lá do outro lado e vai adicionar a de esperança. Mesmo todo o trabalho que ele fez, tem algumas questões que ele não pensa. Então, meus irmãos, isso aí é fundamental, né? Eu tenho um companheiro lá na casa também, que a gente tenta orientá-lo, ele vai lá, ele entra e sai, ele era da mocidade. Aí ele ficou lá um tempo e tal, a gente tentou integrá-lo, mas ele não quer. Por quê? Porque ele é esotérico. Ele gosta da Helena Blavatsky, que é aquela companheira que fundou lá o esoterismo. E aí ele mistura o negócio de cristal, aí queria botar esse negócio lá. Não, eu falei, meu amigo, aqui na casa espírita a gente não faz isso. Não tem negócio de cristal, de cromoterapia. Mas porque não sei o quê, porque eu estudei. E isso não é para ser feito dentro da casa espírita, isso é para ser feito em outro espaço. Aí ele está lá, mas fica sempre falando que eu sou radical, não sei o quê, aí de vez em quando sai do centro, aí volta, enfim, mas não é. Aí ele fala, por que você nunca me botou para trabalhar? Porque você não é espírita. Como é que eu vou botar uma pessoa que acredita em cromoterapia, em Helena Blavatsky para dar passo, você vai... não, mas eu também tenho fluido. Não, você tem fluido, mas você não é espírita. Então esse entendimento dos antagonismos, do pensamento não homogêneo, nós temos que ter muito cuidado, e Kardec já alertava sobre isso, porque temos irmãos no mundo espiritual que são pseudo-sábios, que levam os médiuns a essa compreensão equivocada e quer que a casa espírita adote certos princípios não espíritas e que depois vai dar um problema para a gente muito grande. Então nós temos que ter esse cuidado, né, com essas situações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre isso. Sim, vamos dar mais uma lida então, aqui no texto. Então, continuando aqui. Aí ele fala assim, no estado atual das coisas aqui na Terra, qual é o homem que não tem inimigos? Para não tê-los, fora preciso não habitar aqui, pois esta é uma consequência da inferioridade relativa do nosso globo e da sua destinação como mundo de expiação. Bastaria para não nos enquadrarmos na situação praticar o bem? Não. O Cristo aí está para prová-lo. Se, pois, o Cristo, a bondade por excelência, serviu de alvo a tudo quanto a maldade pode imaginar, como nos espantarmos com o fato de o mesmo suceder àquele que vale 100 vezes menos? Então, nós sabemos que na história de Kardec, nós temos ali o chamado Auto de Fé de Barcelona, que aconteceu, eu não sei o ano exato, mas
ocorreu o seguinte, né? Um companheiro na Espanha e na cidade de Barcelona pediu a Kardec para enviar alguns livros espíritas. E aí Kardec, seguindo lá todas as recomendações da época da alfândega, etc., pegou um grupo de volumes espíritas, um pacote, e enviou para ele. E aí o bispo de Barcelona soube, e quando chegou lá, naquele tempo era tudo no navio a vapor, né? Não tinha trem, eu acho que o trem já havia, mas ele foi de navio. Aí chegou lá, embargou, não põe esse livro aqui, ninguém vai ler aqui não. Pegou, foi com a polícia pegou o livro, levou, e ele fez questão de ir em praça pública queimar os livros. E aí Kardec conseguiu depois, num vaso de cristal, algumas cinzas desses livros que foram queimados, que se perderam na Segunda Guerra Mundial, de acordo com os biógrafos de Kardec, né? O vaso com as cinzas do Alto de Fé de Barcelona. Então ele foi atacado por muitas pessoas. A gente vê na Revista Espírita como Kardec é atacado, como ele tem que ficar fazendo artigo para esclarecer, para alertar, para mostrar. Então a gente vê que muitos companheiros que não interessam que esses fatos sejam colocados. Mas teve um grupo, um fato também que eu trago para vocês, que são situações desafiadoras para Kardec. Então na Revista Espírita, já quase nos últimos volumes, ele fala sobre os irmãos Davenport. Irmãos Davenport eram 2 médios de efeitos físicos que efetivamente tinham a mediunidade inicialmente, mas que depois começaram a cobrar para mostrar a sua fenomenologia. E aí, com isso, a gente sabe que quando o médium começa a cobrar, abre campo para os espíritos menos esclarecidos, para os espíritos pseudo-sábios. E aí, o que ocorre? Eles vão à França, eles fazem uma turnê pela Europa, escrevem para Kardec falando assim: olha, nós estaremos na França no dia tal e vamos dar um espetáculo lá no teatro e gostaríamos que o senhor comparecer. Kardec nem dá resposta e recomenda que nenhum espírita compareça. O que ocorre? Os detratores do espiritismo comparecem e analisam que tem fraude na comunicação. Então é dito que eles verificaram na materialização que era uma pessoa encarnada que estava se vestindo de espírito, ficava todo com aquela maquiagem, né, de espírito, e se apresentava lá como um espírito materializado, mas era mentira. E aí, com isso, o pessoal da época, né, os detratores, os inimigos espíritos, arrasam, aí eles fogem da França e Kardec se coloca na Revista Espírita, num artigo, alertando que o espiritismo será sujeito a essas fraudes, que temos que ter cuidado com as pessoas que exploram indevidamente a mediunidade, que se apresentam como médios, mas não são. E aí nessas obras, meus irmãos, que a gente vê aí, que estão sendo publicadas às vezes indevidamente, o que acontece? Já temos médios cobrando direitos autorais. A pessoa escreve um livro e recebe direito autoral, quando a gente sabe que a mediunidade você tem que receber direitos autorais, né? Você tem que publicar a obra gratuitamente. Um outro processo também foi depois que Kardec desencarnou, em 31 de março de 1869, a Amélie Boudet foi acusada de fraudulenta por um médium que fazia fotografias espíritas. Então era um médium que inicialmente ele trabalhou com Kardec, ele tinha mediunidade. O que acontecia? Ele tirava foto, né, de uma pessoa, e ele era um médium de efeitos físicos, e aí, por exemplo, tirava foto ali perto do meu amigo ali. Aí do lado dele aparecia uma pessoa da família dele, um espírito desencarnado. O médium doava o fluido e aí o espírito apareceu ao lado dele. Então era fotografia espírita. Então ele publicou, ele fez essas fotografias, inicialmente sob a orientação de Kardec, mas depois ele começou a cobrar, né? E aí começou a fazer uma situação ali de desenhar alguma coisa ali e tal, e foi descoberto. E aí o que ele falou? Foi Kardec que me ensinou isso a fazer.
E aí a Amélie Goudet foi obrigada a ir para o Banco dos Réus, que é um livro chamado Processo dos Espíritas, em que a Amélie Goudet vai para o Banco dos Réus, é defendido por Gabriel Delane, falando que Kardec não tinha nada a ver com isso, que Kardec sempre foi contra, aí mostrou os artigos de Kardec, em que ele é contra a fraude, em que ele não corrobora qualquer tipo de mentira. Então vocês vejam as artimanhas das trevas, né? Um outro fato também, meus irmãos, é o seguinte, que é um fato que hoje ainda temos, né? É a questão do materialismo. O materialismo ainda está muito presente. Então hoje, por exemplo, vocês souberam que teve lá uma festa num campo universitário em que os jovens se drogaram e beberam e fizeram arruaça, houve roubo, uma série de coisas, né? Então a gente sabe que eu estudei na Universidade Federal Fluminense, fiz odontologia, eu não era espírita até eu terminar a faculdade e eu achava que era isso mesmo, entendeu? Graças a Deus nunca usei droga, mas negócio de festinha, essas coisas, a gente ia lá e tal, tomava de vez em quando um pouco a mais, e quando falava de religião, Deus não existe. Na minha época, foi no final da ditadura, né? Eu entrei na faculdade em 78 e saí em 82. A ditadura acabou em 81. Então, o que se imperava? Eu sou marxista. Então, eu falava que eu era marxista. Não acreditava em Deus, achava que Deus era besteira. A gente leu o Capital, no Capital está lá escrito: a religião é o órgão do povo. Deus é uma criação que trabalha com a ingenuidade do homem. E eu achava que era isso mesmo. Aí fiquei muito tempo assim. Aí com 25 anos, depois que eu já estava formado, que eu fui me ligar naquilo que eu estava pensando. Mas na época de Kardec havia também esse contexto do materialismo. Havia muitos autores, inclusive em 1848 foi o ano da publicação do Manifesto Comunista. Marx é contemporâneo de Kardec, né? Marx e Engels, que são os criadores do marxismo, da dialética marxista do comunismo, eles publicam o Manifesto Comunista em 1848, no mesmo ano em que as irmãs Fox começam a fazer lá as suas manifestações mediúnicas, na invasão organizada. Então, o materialismo é outro ponto também que se combate. Eu tive um professor na faculdade que ele falava assim: eu já fiz dissecação de cadáver milhares de vezes e nunca cortei alma nenhuma com o meu bisturi. Enquanto eu não cortar alma, eu não acredito em alma. Isso é besteira, isso não existe. Existe um corpo sem nada, que se degrada, tem Deus, não tem nada. O cara é brilhante, mas o que acontece? Aquela coisa do orgulho, né? Não, eu sou PhD, não sei o que, de anatomia, vou lá acreditar em Deus, eu preciso de Deus. Não preciso de Deus para nada. Então, temos muitas pessoas que ainda pensam assim. E quando você pensa assim, o que ocorre? O que aconteceu com uma amiga nossa? Ela é uma pessoa legal, brilhante, eu fiz na UF, fiz odontologia, né? Eu trabalhei alguns anos como odontólogo, agora estou me aposentando. Aí o que ocorre? Ela, muito legal e tal, não sei o que, menina bonita e tal, um dia soubemos do seguinte: foi lá para a UERJ, subiu lá e se suicidou. Por quê? Porque não acredita em nada, estava em depressão, bebia muito, usava droga, aí o namorado abandonou, ela foi lá e se matou. Né? Aquilo foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu falei assim: tem alguma coisa errada aí, eu tenho que tomar mais cuidado. Aí foi aquele bar, todos nós ficamos assim, muito mexidos, mas era o que acontecia. Então o materialismo é outro ponto também gravíssimo que o nosso mundo ainda padece, né? Que nós precisamos, na medida do possível, inclusive Kardec dá mais ênfase ao materialismo do que às outras religiões. Ele fala que o Espiritismo veio também para combater o materialismo. Ele dá mais ênfase, ele fala assim: se aquela religião ali faz homem de bem, deixa a pessoa lá. Se aquela pessoa se afiniza com o catolicismo, com a Umbanda, com o candomblé, deixa a pessoa lá. Mas combatamos o materialismo. O materialismo é o grande mal do nosso planeta. E é o que ocorre mesmo. Então a gente vê muitos autores na época falando que Deus não existe, que religião é besteira, que Jesus é ingênuo, que é isso, que é aquilo e tal. Nós tivemos também um cliente nosso que era um ator, né, brilhante, falando: o que Jesus fez? Não fez nada. Veio aqui,
Se crucificou, e daí? Que até hoje não vai conseguir mesmo aquele negócio que ele falou que ele é besteira, e uma pessoa altamente inteligente, né? Mas aquelas coisas do orgulho, né? Às vezes a inteligência muito apurada leva a pessoa a questão do orgulho e fala, Jesus não está com nada, isso é besteira, não existe. Eu também falava isso. Quando eu era da faculdade também, que eu estava em nada, eu falava, que nada, isso é besteira, que Jesus nada, não sei o que e tal. Entendeu? Até usava palavras até indelicadas, né? Não me dava conta do erro que eu estava cometendo. Então, meus irmãos, os piores inimigos da doutrina, né? Fechando aqui o nosso estudo, o materialismo, que nós temos que procurar acessar o jovem de alguma forma, através da evangelização, para que ele possa ser resgatado, para que ele não caia nesse caminho do suicídio, da autodestruição, da droga, do vício, né? Os antagonismos que vão acontecer dentro da nossa doutrina mesmo, que nós temos que procurar ter cuidado. Então nós temos que deixar de lado o nosso orgulho e temos que procurar nos unir. Não tem esse, meu centro é melhor do que o teu, meu centro tem não sei quantas pessoas, não sei. Uma vez eu estava lá na casa, né, nossa casa também é igual a vocês aqui, tem poucos companheiros, né? Fico umas 20, 30 pessoas na assistência. Aí você sabe quantas pessoas vão na minha casa? 400 pessoas, e não sei o que e tal. Falei, daí? Né? Aí eu falei, como é que é a reunião na sua casa? Não, a gente lá tem cura, tem evidência, tem não sei o que, não sei o que. Não será por isso que a tua casa está cheia? Será que você não está puxando muito o fenômeno, está deixando a doutrina de lado? Né? Então, nos unir, deixar esse antagonismo de lado, nos unir, termos humildade e procurarmos a unificação do movimento espírita pelo consenso, né? Pelo consenso doutrinário, valorizarmos Kardec, valorizarmos a codificação e procurarmos nos unir para que essa regeneração aconteça, né? Nós temos que ter assim bastante cuidado, porque a luta vai ser árdua, longa, e temos o terceiro milênio para a gente implantar as bases da doutrina espírita. E não esquecer aquela frase de Leon Denis: o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Ou seja, não temos a pretensão de que por estarmos trabalhando pela doutrina espírita, que nós teremos a supremacia ideológica sobre as demais religiões. De acordo com Richard Simonetti, a ciência que vai nos ajudar nos princípios espíritas. Então eles vão até usar outro nome, por exemplo, perispírito. Né? A gente sabe que já tem a máquina Quilha, já tem estudos, né, que já estão se aproximando dessa questão de comprovar que existe realmente um corpo fluídico que sobrevive à morte. Temos a experiência de quase morte, né? Muitas pessoas publicando livros falando a respeito de experiências durante o coma. Então essas primeiras manifestações, elas vão se aprofundar ao longo do terceiro milênio e chegará um momento em que as religiões vão se conscientizarem da necessidade de nos unirmos em prol de um objetivo comum, que é divulgar a palavra do Cristo, deixarmos de lado as nossas dissidências e buscarmos a felicidade. Então, muito obrigado pela paciência de vocês, que Jesus nos abençoe.